Convido ao palco o nosso palestrante, professor e escritor Gustavo Pinto. Inicialmente, convidamos o diretor Nilson Fernandes a fazer a sua saudação inicial aos presentes. Boa tarde, colegas. Antes de entrar no nosso painel especificamente, eu queria fazer uma homenagem e um agradecimento, aqui viva a voz, a nossa colega Ivelise. Nina, cadê você? Deixa-me explicar. Quando nós começamos a programar como seria o congresso, a diretoria, muito assoberbada, nós estávamos no auge da discussão da ADI e a lei que a gente tinha que aprovar, chegou até o sindicato uma pessoa que foi preponderante, foi a Nina. Boa parte das ideias que estão nesse congresso vieram da cabeça dessa mocinha aqui. Então, por favor, palmas para ela. Inteligência artificial, humanidade, o aspecto humano no meio de todo esse processo, a Nina formulou. Depois ela teve uma série de outras coisas para resolver, se distanciou um pouco, mas sempre ligava como é que está funcionando. A coisa está bem, está bem. Então, para você, agradecimento, viu, Nina? Você foi uma grande mentora de muita coisa que está acontecendo aqui. Obrigado. O aspecto humano. Ontem nós começamos aqui com o Eduardo Moreira, e ele sempre dizia que por trás de qualquer coisa tem gente. Esse congresso se preocupa com essa questão de gente. Daqui a pouco, através do nosso colega Miranda, nós vamos ter a oportunidade de ver um dos grandes escritores do Brasil, porque ninguém ganha um prêmio Jabuti por acaso. O Maílson está aqui nos prestigiando. E agradecendo muito o fato de você estar aqui. Ganhador de um prêmio Jabuti, pessoal. Esse é o maior prêmio da literatura do Brasil. De um cearense que mora numa cidade do interior, mas que reflete sobre a alma humana. Parabéns, Maílson. E para discutir os aspectos humanos nessas transformações que estão ocorrendo e que a gente já viu hoje pela manhã lá com o dado que não dá para se distanciar delas. Ao contrário, se você é novo, velho, velho novo, sei lá o que seja, a gente vai ter que entender a dinâmica. Por isso que é muito importante que a gente tenha a capacidade de compreender o nosso derredor, aqui e longe também. O Márcio Postman, há pouco tempo atrás, disse: nós nos baseamos dentro de uma sociedade que é um museu, quando a gente olha a Europa, que só enriqueceu porque, de certa forma, usurpou da América, usurpou da África. E muito antes disso, já existia aqui a Pachamama, aqui no Peru, grandes civilizações americanas. E do outro lado do mundo, a Índia e a China, com mais de 5.000 anos de história. Eu vou usar uma citação, se me permite, feita pelo próprio professor Gustavo, que o Deng Xiaoping foi à França, e lá um jornalista, salvo engano, o perguntou: ministro, o que é que o senhor acha da Revolução Francesa, que aconteceu há mais ou menos 300 anos, né? Pouco menos, 1786, por aí. 1789, 250 anos. E perguntou: o que é que o senhor acha da Revolução Francesa, que falava sobre liberdade, igualdade e fraternidade? E o ministro de uma nação de 5.000 anos disse: é muito pouco tempo para a gente poder avaliar. A história é algo mais extenso. Mas com vocês, um cara que conhece muito do mundo. Ele foi consultor da Natura, que é uma empresa exemplar na forma que produz os seus produtos, seu Luiz Seabra. Ele criou um sonho quando os Budas foram derrubados lá no Afeganistão. E ele teve um sonho que deveria construir um Buda maior ainda, no centro do Brasil. E desenvolveu um projeto chamado Terra da Paz, no morro, coincidentemente chamado Japão. Onde o projeto, o sonho ainda continua, de construir uma grande estátua do Buda. E eu me lembro que nessa época que aconteceu, isso aí foi que chamou muita atenção, houve uma revolução lá em Cuiabá, porque é a cidade mais próxima,
porque alguns radicais de igrejas que não compreendiam como é importante que a gente seja ecumênico, não queriam aceitar. E fizeram uma audiência pública na Assembleia do Estado de Mato Grosso. O Gustavo parecia que estava fora do Brasil. E um personagem foi lá para falar e disse que a Assembleia estava lotada, a gente do lado de fora lotado. E quando falaram que uma pessoa ia representar em defesa da Terra da Paz, e em defesa da Terra da Paz, o bispo era favorável, muita gente era favorável, mas tinha um grupo radical de uma determinada igreja neopentecostal que estava nessa visão. E essa pessoa, quando pegou o microfone, recebeu uma vaia de 10 mil vozes. Mas essa pessoa disse a seguinte coisa: que sorte, que maravilha um Brasil, onde a melhor forma, ou a maior forma de manifestação é uma vaia, enquanto em outros países as pessoas se matam. Então, que venham as vaias, mas que se reconheça a necessidade da gente compreender um ao outro. Ao final da Assembleia, o pastor que estava fazendo todo o movimento se aproxima e diz: desculpe, isso vai ser bom para todos nós. Gustavo Pinto. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que foi um impacto maravilhoso para mim estar aqui desde ontem. A cerimônia de abertura, à medida que ela acontecia, eu me dava conta de que em nenhum lugar do mundo o que eu via poderia acontecer, a não ser no Brasil. Mas aí eu também percebi que no Brasil o que eu via só podia acontecer no Nordeste. O Nordeste foi a primeira geração de riqueza que aconteceu neste país e a primeira geração de cultura neste país. Aliás, aonde foi a primeira Academia de Letras que se fez no Brasil? Ceará. A segunda, Pará, Belém. Muito depois veio o tal do Sudeste. Eu nasci no Rio de Janeiro. Mas meu pai e minha mãe eram paraenses. E eu vou começar com uma historinha curiosa. Desde criança eu tinha de explicar o nome da minha mãe. Toda vez que perguntavam o nome da minha mãe, todo mundo dizia: mas que nome é esse? Como assim? Eu tinha de explicar. A origem do nome da minha mãe é que o meu avô, ainda jovem, um menino muito pobre, trabalhando desde criança, não sei como, porque todos os que podiam me contar isso já partiram deste mundo. Não sei como, jovem, o meu avô veio a trabalho ao Ceará. Ficou tão maravilhado que fez consigo mesmo um juramento que se um dia ele tivesse uma filha, ele não sabia que ele ia ter 6 filhas. Mas se um dia ele tivesse uma filha, ela se chamaria Cearina. É o nome de minha mãe. Vocês podem imaginar que além do bullying, essa palavra aí, né? As explicações não acabavam. E não acabam. Até hoje, quando me perguntam. O Ceará cativou o meu avô, quando ele era jovem. Agora, eu só vim saber por um tio historiador que me contou, ele aos 95 anos, o que eu nunca soube antes. Que a família tinha esquecido isto.
Este avô historiador é que foi buscar lá as raízes. Agora tem surpresa para vocês. Vocês viram do meu avô, né? E a minha avó? A minha avó, eu sempre soube que nasceu num lago perto de Manaus, amazonense. E depois de lá foram para Belém. Em Belém, ela deve ter conhecido outros, namorado outros, mas ela casou com o cara que ficou maravilhado com o Ceará. O que eu descobri com meu tio, de 95 anos, é que em 1870 houve uma seca danada aqui no Ceará. E uma família saiu de Uruburetama e foi para Manaus. E em Manaus nasceu uma menina que se apaixonou por um cara que estava apaixonado pelo Ceará quando ele era jovem. Ou seja, gente, Ceará está no meu sangue e está na minha alma, pelas amizades, por tudo. Muito bem, feito este introito, já estamos todos em casa. Eu quero ir com vocês para começar onde tudo começou. Onde tudo começou foi numa caverna, onde os nossos ancestrais moravam. Mas eles acabaram saindo da caverna. E quando eles saíram da caverna, tinha sempre um com um porrete maior e mais forte. E este que tinha o porrete maior e o braço mais forte, submetia os outros à sua força. Eu não preciso trazer provas antropológicas disso. Todos nós sabemos que essa espécie, em evolução ainda, evolução para onde? Eu aprendi com Confúcio que nós somos aspirantes à humanidade. No final da vida, perguntaram a Confúcio, Confúcio, mas você é um exemplo humano? Ele disse, não, eu não sei se eu sou humano. O que eu tenho certeza é que eu me esforço por me tornar humano. Agora, quando estudamos o pensamento de Confúcio, nós vemos que a compreensão de Confúcio do processo de humanização consiste no reconhecimento no outro de uma essência, que é também a minha essência. Ou seja, só há humanidade quando há solidariedade, quando há fraternidade, não por virtude moral, mas por um sentimento visceral. Muito bem. Então, tudo começou com o mais forte mandando e o mais fraco, sem alternativa, obedecendo. Foi assim em toda parte no mundo, onde havia gente naquele tempo. Há uma parte do mundo onde as coisas não mudaram tanto. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E há uma parte do mundo onde elas mudaram um pouco mais do que na outra parte do mundo. Quem me precedeu aqui, eu assisti maravilhado, disse que a Europa só fez revolução industrial porque
pegou ouro, pegou prata, pegou riquezas nas Américas. O que ele não contou é que a coisa foi exatamente assim. Mas não foi só assim. Porque enquanto a Europa pegava aqui isto tudo, logo em seguida, a Europa aprofunda a apropriação pelas armas na Ásia. Dos dois lados dos Himalaias, as duas mais antigas civilizações humanas, multimilenares. A Europa, como civilização, começou quando? A Grécia Antiga. A Grécia Antiga é novinha quando você olha as datações na Índia e na China. Eu passei por um jardim uma vez, um bosque enorme na China, e eu disse, nossa, que beleza, esse bosque aí é muito antigo? Disse, não, isso é a dinastia Tang. Dinastia Tang foi ontem para os chineses. Muito bem. Vamos continuar vindo daquele porrete e do mais forte mandando sobre os mais fracos. Esta foi a primeira forma de autoridade que os aspirantes a humanos descobriram. A primeira autoridade foi imposta pela força. Depois, isto foi se sofisticando e passou a ser da força para o poder. Não deixou de ter a força, continuou a ter a força, mas se sofisticou e o poder aí, nós estamos falando de poder econômico, poder cultural. Eu uma vez fui convidado para dirigir uma mesa na Universidade de Viena. E no dia seguinte eu tinha uma palestra para fazer. E aí eu cheguei lá intimidado com a Universidade de Viena, aquela coisa gigantesca, fruto de muito roubo em outros países. Senão não fazia aquilo. E eu cheguei intimidado e chamei um professor da Universidade de Viena que eu conhecia e disse, olha, eu tenho de dirigir uma mesa aí, como é que é o código aqui? Como é que se faz isso? Não, professor Gustavo, fique tranquilo, não tem problema. O senhor chama os palestrantes, faz uma breve introdução, no final de cada um, se o senhor quiser comentar, comenta, ele pega a programação. Quando ele está falando isso tudo, ele diz, ih, rapaz, justamente na sua mesa, não. Agora tem uma complicação. Eu digo, o que é? É que na sua mesa estão o professor Cicrano e o professor Beltrano. Os dois acham que a maior autoridade em budismo na Europa sou eu. E os dois disputam isto à morte. Então, professor Gustavo, o senhor tem que tomar muito cuidado, porque estes dois homens são demolidores profissionais. O senhor tem uma palestra amanhã. Se o senhor incomodar esses dois bichos, eles vão vir amanhã aqui com todos os seus tanques, os seus mísseis para destruir a sua palestra, porque eles são profissionais de fazer isto. Bom, primeira coisa, o senhor tem de chamar por ordem alfabética, porque eles vão estar atentos. Se for por ordem alfabética, não tem problema. Agora, além disso, o professor fulano
Não esqueça, na hora de chamá-lo, o senhor tem de dizer Dr. Doctor, porque ele tem 2 doutorados. E se o senhor não disser Doctor, aí eu que estava intimidado, disse, quer saber de uma coisa? Isto é uma brincadeira de mau gosto. Isso não é coisa séria. E se não é coisa séria, eu vou me divertir nessa história agora. Porque eu não tenho doutorado. Eu fiz filosofia e quando eu fui dizer que eu queria fazer doutorado, me explicaram o seguinte, que para eu fazer um doutorado, eu queria fazer, obviamente, em pensamento oriental. Para fazer um doutorado, eu tinha de encontrar um professor que se interessasse pelo assunto para a tese de livre docência dele, porque era assim que eles aceitavam doutorando. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu estou fora, porque o que está em jogo não é uma carreira, o que está em jogo é a minha vida. Bom, voltemos a Viena. Aí eu digo, ó, me mostra o tal do Doctor. Aí me mostraram, era um sujeito baixinho, forte, cinza de terno, cinza de cara fechada. Cara, um infeliz, um cara que acha importantíssimo Doctor, é infeliz, de certeza absoluta. Então, subi lá, Doctor sentou na primeira fila, de braços cruzados, de cara feroz. E eu subi. O inimigo dele estava do outro lado, longe. Quando chegou na vez de Professor Doctor, eu disse, bom, now I would like to invite Professor Doctor. Aí eu cravei olho com um olho no bicho, disse, Professor Doctor, e deixei um hiato de segundos. No hiato de segundos, eu vi surgir uma nuvem de fúria. Era o último ato do Rigoletto, a tempestade estava armada. E aí eu disse, Doctor, puf, acabou tudo, a tempestade. Isto é ilusão de poder por mero conhecimento. O professor Doctor, depois eu fiz uma outra palestrinha e coloquei uma citação do Buda que diz o seguinte, a colher pode ficar dentro da sopa a vida inteira sem lhe saber o sabor. Eu disse isto na palestra e traduzi isto em conhecimento acadêmico e disse que as maiores autoridades que eu conhecia nos textos sânscritos e pali do budismo eram as traças, porque comiam pali, comiam sânscrito, comiam chinês, comiam isso tudo, digeriam e defecavam. Melhor do que os que decoram para simplesmente se pretenderem superiores aos outros. Isso não é uma digressão gratuita, não. Nós vamos chegar lá, aonde está o futuro, que não terá mais esta ilusão que envelhece. Sabem qual é a ilusão? A ilusão de que há superiores e inferiores. Só isso. Só esta pequenina ilusão. As monarquias, o que eram as monarquias? Senão a crença na superioridade dos nobres e na inferioridade dos plebeus. Agora, nos nobres, aí tem vários andares, né? A cobertura é o rei, o imperador. Abaixo da cobertura, aí tem o príncipe, que é o que vai mudar para a cobertura. Pelo amor de Deus. Tudo isso está velho. Mas continuemos. Porque se começamos em todo o planeta, nos 5 continentes, todos de porretes, uns contra os outros, e os mais fortes vencendo, e mandando
E os mais fracos, sem alternativa, se submetendo. Houve um momento em que esta espéciezinha começou a se sofisticar mais e criou modelos de compreensão da realidade. E é aí que as grandes diferenças vão acontecer. Vamos olhar agora do lado ocidental do mundo, que nos últimos séculos nós acostumamos nos a crer que é o pináculo do desenvolvimento. Isto é uma ilusão. Mas vamos então à Grécia e vamos ver como é que a nossa forma de pensar de todos os ocidentais começou a se estruturar. Essa estruturação tem um autor e tem um momento. O momento é quando já estava estabelecida a tal da academia, a primeira das academias. E elas continuam, as academias, com os seus doutores. A primeira academia era em Atenas. E foi no interior dessa academia que um sujeito chamado Aristóteles fundou a maneira com que a gente pensa até hoje no Ocidente. E fundou na primeira lei da lógica de Aristóteles. Quando eu estava estudando isso na faculdade, eu ia para a faculdade de ônibus. E estava no ônibus com Aristóteles lá, porque eu tinha de fazer prova daquele negócio, quando houve uma batida na frente. Engarrafou o trânsito. Num dado momento, o chofer, que nunca tinha lido Aristóteles, bota meio corpo para fora do ônibus, dá umas pancadas na lateria e diz: sai ou não sai? Eu disse, ele passa a prova de Aristóteles tranquilamente, tira 10. Sabem por quê? Porque a primeira lei da lógica de Aristóteles é chamada de a lei da não contradição, e que ensina o seguinte: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e do mesmo modo. Escoteiros obedientes, até hoje, nós acreditamos que é assim, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e do mesmo modo. Muito bem. Do outro lado do planeta, existia um grande lógico chamado Nagarjuna, um indiano, que formulou a lógica das 5 possibilidades. A primeira possibilidade, dizia Nagarjuna, é algo ser. A segunda possibilidade é algo não ser. A terceira possibilidade é algo ser e não ser. Quando mamãe me batia, eu amava e detestava a minha mãe ao mesmo tempo. O fato de eu ficar enfurecido porque ela me batia não fazia com que eu não amasse a minha mãe. E a minha mãe me amava quando me batia e quando me abraçava. Espera aí, nós estamos na terceira lei, né? Na terceira possibilidade. Algo pode ser, algo pode não ser,
algo pode ser e não ser. A quarta possibilidade é algo pode nem ser, nem não ser. E a quinta possibilidade, se alguém adivinhar sem ter lido na Garjuna, a quinta possibilidade é o inexpressável em palavras. Muito bem. Agora, vamos ver as consequências destas duas estruturas lógicas no caminho das civilizações que se desenvolveram a partir desse modo de ver o mundo. Bom, do lado de cada bola, da bola azul, a partir de ser ou não ser, vai dar briga, não vai? Se o negócio é ser ou não ser, vai dar briga. E quem vai ganhar a briga? O mais forte. Ah, agora eu tenho uma descoberta fantástica para partilhar com vocês. Quem inventou a pólvora foram os chineses. Aliás, a pólvora e uma penca de coisas. Tem um livrinho muito interessante de um jornalista brasileiro, que foi à China, e que publicou 100 coisas que os chineses inventaram antes do resto da humanidade. Nessas 100 coisas tem, por exemplo, o seguinte: em 200 a.C., em cidades chinesas, algumas com 1 milhão de habitantes, existiam no sul da China algumas cidades iluminadas a gás, 200 anos antes de Cristo. Porque eles tinham encontrado o que eles chamavam de os poços de fogo. E aí traziam com encanamentos de bambu e iluminavam 200 anos antes de Cristo a cidade com gás. Quando foi mesmo que aconteceu isso do lado de cada bola? Anteontem. Muito bem. Agora, os chineses que inventaram a pólvora, eles eram sem imaginação quando não inventaram o uso para armas? Foi por falta de criatividade que eles não inventaram? Não. Foi porque eles entenderam desde muito cedo que matar outro ser humano é um erro. E, portanto, a pólvora era usada para iluminar a noite com cores e beleza. Eles inventaram os fogos de artifício. A palavra chinesa diz as flores de fogo. Agora, quando nós, ocidentais, pusemos a mão na pólvora, qual foi a primeiríssima coisa que nós fizemos? Armas para matar os nossos semelhantes, porque os nossos semelhantes nunca foram nossos semelhantes. Eram os nossos adversários a serem vencidos, a serem submetidos. Vocês sabem, o livro já fez sucesso, que em 1420, uma frota chinesa fez simplesmente a circunnavegação. Quando a frota voltou, o imperador tinha mudado. O novo imperador diz: nós gastamos uma fortuna incalculável
para descobrir que não tem nada que nos interesse em nenhuma outra parte. Porque só tem bárbaros que querem dominar terra alheia. A China e a Índia não conquistaram ninguém. Ah, Gengis Khan. Gengis Khan não era chinês, né? Gengis Khan era mongol. Os chineses sempre disseram: cultura agrícola quer paz. Cultura de nômades precisa fazer guerra. Por quê? Porque nômade não planta nada. Consequentemente, come o quê? O que toma dos outros. Existem nômades por terra, os mongóis, os manchus, que atacavam a China sistematicamente. E a China fez uma muralha, que é a maior obra em extensão que a humanidade fez. Até hoje, as duas maiores obras de infraestrutura que a humanidade fez até hoje estão na China, né? Uma é a muralha. A outra é o Grande Canal. Outra obra inacreditável para escoamento de produção. Muito bem. Muito bem. Essas duas grandes civilizações nunca foram invasoras de nada. Elas foram invadidas, mas não invadiam. Agora, segundo os historiadores, até as navegações, outros dizem que até a Revolução Industrial, o maior volume de riqueza no mundo era produzido no Oriente. O maior volume de conhecimento era gerado no Oriente. Consequentemente, se foi assim desde quando se tem registros até as navegações ou a Revolução Industrial, parece que agora as coisas estão caminhando para voltar a ser como elas sempre foram no passado. A ascensão da Ásia, todo mundo está falando da ascensão da China, e medo da China, medo de quem nunca invadiu ninguém. Isso é interessantíssimo. De quem inventou a pólvora só para fazer fogos de artifício. Mas a questão não é a China só. Os países do ASEAN hoje representam no comércio mundial mais do que a Europa. Só isso. Agora, não esqueçamos que a Índia está crescendo em continuidade e em velocidade cada vez mais rápida. Consequentemente, não é difícil antever que dentro de não serão muitas décadas, não, Índia e China, junto com os ASEAN, serão as maiores potências do mundo. Como as duas tradições são pacifistas, de maneiras diferentes, o cenário que nós temos adiante de nós é de surgimento de um modelo de autoridade desconhecido por nós, a não ser em relações interpessoais. Em relações interpessoais,
o Ocidente sempre vivenciou autoridades que não amedrontam, autoridades que cativam. E esta é a forma de autoridade que a Ásia sempre cultivou, tanto na Índia quanto na China. O fenômeno que ainda precisa ser mais estudado de Mahatma Gandhi, um advogado formado na Inglaterra, que quando se forma resolve ir para a África do Sul para tentar ajudar os indianos que estavam sendo indiano, moreninho do jeito que eles são, para os africaners, aquilo tudo é o bicho que a gente tem de mandar. Né? O primeiro dia de trabalho do Gandhi, ele não tinha dinheiro, ele comprou uma camisa de terno e pegou um manualzinho de como é que engomava. Só que ele errou e botou tanta goma que a gola dele virou um negócio de ferro e durante o dia começou a cair pó. E era um estagiário recém-contratado. E todo mundo tirou sarro dele o dia todo, porque ele explicou, não, é que eu não sabia como é que fazia. No final do dia, ao se despedir dos colegas, ele disse o seguinte: eu fiquei feliz de ter errado a quantidade de goma na gola da minha camisa, porque assim o dia aqui hoje no escritório foi mais divertido, todo mundo pôde rir. É este pequenininho que vai para a Índia e começa a falar sobre vamos nos libertar dos ingleses sem briga, sem guerra, sem arma. Primeiro porque com arma eles vão ganhar da gente quanto eles quiserem. Agora, se nós resistirmos pacificamente, aí multidões começaram a se juntar ao Gandhi. Sabem por quê? Primeiro, porque o Gandhi era esta convicção viva. Segundo, porque a base da cultura indiana, por milênios, era pacífica. Existem duas grandes escavações arqueológicas, Harappa e Mohenjo-Daro, na Índia, final do século XVIII e continuaram até o século XIX, que descobriram as cidades da Índia de antes da invasão ariana. A invasão ariana acontece 2000 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, porque nós somos tão autoritários, nós somos tão superiores, que nós resolvemos que o tempo tem de ser contado por nós. Ok, aceitemos. Depois, com o tempo, isso muda. Agora, em 2000 a.C., a Índia foi invadida por tribos arianas que saíram da Ásia Central. Nós não sabemos qual foi a razão que levou a esses arianos se deslocarem da Ásia Central. E quando chegaram diante daquele paredão que eram os Himalaias, houve uma discordância. Uns disseram, vamos subir e ver do outro lado. E outros disseram, não, vamos para lá. Para lá era o oeste. Os que vieram para o oeste, os arianos, formaram as tribos europeias. E os que atravessaram os Himalaias e encontraram cidades em 2000 a.C., com água encanada, com ruas calçadas, com escrita, que até hoje falta um Champollion para decifrar,
vai ser provavelmente um chat GPT que vai decifrar essa escrita. Agora, o que nós vemos é que as escavações demonstram que foi um morticínio por uma razão. Não existiam armas nas cidades de Harappa e Mohenjo-Daro. Na cultura drávida não existiam armas. Era essencialmente uma cultura agrícola. Agora, os arianos que vieram da Ásia Central, estes eram nômades. Agora, o que a Índia fez foi cozinhar em fogo baixo os invasores. Os invasores ficaram mandando e criaram logo o sistema de castas. Por isso se diz que a Índia escurece à medida que você desce do norte para o sul. A razão é que a invasão veio pelo norte. E fugiram para o sul os que sobreviveram. Mas, com o passar dos milênios, os pacíficos foram acalmando e pacificando as feras, como a gente faz com o animal. A gente acalma os animais e eles param de morder. Foi assim que a Ásia fez nas suas duas grandes civilizações. Tudo na Ásia gravita em torno ou da Índia ou da China. O Japão é um satélitezinho insignificante que aprendeu a escrever em torno de 600 da era cristã, da dita era cristã. Até ali não tinha cultura escrita nenhuma. Muito bem. A grande mudança que vai ocorrer, que já está começando a ocorrer, vai pegar suavemente, sem guerras, sem violência, e nos mostrar a ilusão da sociedade de classes. Eu fui para fora do Brasil, eu achei que eu ia emigrar, de vida inteira. Aí, a vida inteira passou em 6 meses, eu voltei. E fui morar temporariamente com um irmão num prédio. E com a pandemia, antes de ter vacina e essas coisas, eu não podia ir para a academia. Eu sou velho. Dizem que eu não aparento a idade, mas a realidade e a verdade é que eu tenho 5 anos. E aí, eu disse, bom, como é que eu vou fazer? Eu gosto de me exercitar. Aí resolvi subir escadas. Porque a escada é uma academia que não tinha mais ninguém que subia escada, só eu que subia escada. E não descia para não estourar os meus joelhos. Quando eu comecei a subir escadas, eu comecei a encontrar os párias do nosso tempo, da nossa sociedade. Os serviçais, as empregadas. E descobri que ninguém na escada falava comigo como eles falam uns com os outros. Aí eu disse, não, desculpa, mas comigo não vai ficar assim não. E aí comecei devagarzinho. Hoje, eu só tenho amigos no prédio onde eu estou. E todos falam comigo como eles falam uns com os outros, mas demorou. Demorou porque tinha uma intimidação, tinha um medo, tinha um senso desumano
de inferioridade. O que é que nos faz diferentes, eu e eles? Algum dinheiro? Não sou rico? Para eles eu sou rico. Porque o que eles têm é muito pouco. Mas não bastava isto. Tinha pior. Doutor. Eu digo, não vem com essa história de doutor, não. Primeiro que eu não sou doutor. Não sou nem médico, que é doutor sem fazer doutorado, nem advogado, que também é doutor sem fazer doutorado. Eu não sou nada disso. E tem mais. Eu não acredito em nada disso. O dia que me convidaram para dar um curso na Universidade de Berkeley, eu recebi e era dar um curso de verão para mestrandos e doutorandos de Berkeley. O idiota que eu era, ainda sou, mas sou menos do que era. E amanhã hei de ser menos do que sou hoje. O idiota que eu era mandou um fax, que era no tempo do fax, dizendo, olha, eu agradeço muito, mas eu não posso porque eu não tenho nem mestrado, nem doutorado. A resposta foi o pragmatismo americano direto. Professor, nós não queremos os seus títulos, nós queremos o que o senhor sabe. O senhor aceita vir dar o curso? Eu digo, se é assim, eu topo. No final do curso, eu senti durante o curso que tinha alguma coisa rondando ali. Era um convite, que obviamente eu recusei. E a razão pela qual eu recusei foi muito simples. Eu nasci, eu me eduquei e eu me formei no Brasil. Se eu tenho alguma contribuição a dar, desculpa, tem de ser para o Brasil. Eu não posso ficar. Vocês estão aplaudindo o Brasil, não a mim. Porque foi o Brasil quem me fez amá-lo. Eu não tenho virtudes, o Brasil tem. E foram as virtudes do Brasil que eu vi aqui ontem dançando na minha frente. Impressionante. De todas as idades. Não eram bailarinos do Bolshoi. Era gente com paixão. Gente com alegria. Eu acho que se a gente fizer um levantamento semelhante ao PIB, de alegria per capita, nós damos de 10-0 no resto do mundo. Um professor meu no Japão me mandou uma mensagem um dia dizendo, Gustavo, aconteceu uma coisa curiosíssima. Eu recebi um grupo de estudantes de diferentes países e tinham uns Niseis, descendentes de japoneses. E tinha um que tinha uma coisa, Gustavo, que parecia com você. Eu digo, eu parecer com o japonês. Tinha uma coisa e eu achei aquilo tão estranho que no final eu fui perguntar a esse Nisei de onde ele era. Quando ele me disse de onde ele era, eu vi, e aí eu entendi. É que aquele Nisei sorria, como nenhum outro Nisei faz. Ele era brasileiro. É por isso, porque somos nós que convertemos os tristes em alegres. Eu era menino quando estudei a guerra, a Segunda Guerra Mundial, fiquei horrorizado, um garoto. Aí eu passava o dia na casa da minha avó, porque meu pai e minha mãe trabalhavam, e aí um dia eu me dei conta, minha avó estava viva no tempo da Segunda Guerra Mundial. Aí fui falar, vovó, eu estou estudando a Segunda Guerra, que coisa terrível, como era, vovó?
Aí minha avó disse, a gente já tinha vindo do Pará para cá, para o Rio. E aqui no Rio, meu filho, tinha de fechar janelas, botar cortina, porque tinha medo de bombardeamento de submarino alemão. E eu imagino que a cara do garoto horrorizado com aquilo. Aí minha avó, para me acalmar, disse, Gustavo, mas não era só isso, não. No carnaval de 1940 e, sei lá, 3 ou coisa assim, tinha uma marchinha que dizia assim, e quando terminar o conflito, eu quero ver o Hirohito aflito, comendo arroz com palito. Os nossos pracinhas estavam morrendo na Itália. Mas o Brasil é maior do que a morte. O carnaval vem e o Brasil prova que a vida é maior que a morte, que a alegria é maior que a tristeza, porque a alegria é a expressão da vida, a tristeza é a expressão da morte que ignora a vida eterna, porque se acordar para a consciência da vida eterna, aí morre-se assim como um velho monge que estava deitado com os discípulos em volta, essa história é verídica, e o monge velho estava morrendo concretamente quando um passarinho começou a cantar. E cantou, cantou, cantou. Aí todo mundo em volta viu que aquilo era uma coisa estranhíssima, porque o passarinho não parava de cantar e estava demorando. E foi então, enquanto o passarinho cantava, que aquele homem que morria esboçou um sorriso e disse as suas últimas palavras: pequenino pássaro, desculpe, vou ouvir o final do seu canto no outro mundo. E ao terminar de dizer isto, com um leve sorriso, o monge parou de respirar. Quando eu contei isto para um aluno meu, ele me disse, você sabe que a minha avó era índia? Índia daqui, não é da Índia, não. E a minha avó índia morreu com 99 anos. E a filha mais velha da minha avó morava com a minha avó, porque já estava lá com os seus... Muito bem. Estavam assistindo um programa de televisão. E nesse programa de televisão, era um programa de humor. Houve um momento em que um dos humoristas contou uma piada muito engraçada, e aos 99 anos, aquela gloriosa senhora deu uma gargalhada e foi embora, rindo. Depois que eu soube dessa história, aquele poeminha japonês que eu disse para vocês e que eu acho o máximo, aí eu disse, não, o céu, eu vou pedir para o céu, para na hora que eu estiver indo embora, eu vou pedir ao céu, eu sou carioca, eu vou pedir ao céu que me inspire uma piada muito engraçada para todo mundo cair na gargalhada e eu ir embora ouvindo os outros rindo. Meus caros, o mundo do poder envelheceu. Sabem por quê? Porque o mundo da cooperação está crescendo economicamente muito mais rápido. E a única linguagem que este mundo do poder respeita mesmo para valer é a grana. Então, os senhores banqueiros que se cuidem. Eles não vão morrer nem ser enforcados.
eles vão ter de descobrir uma outra maneira de ver o mundo que não seja com a autoridade do dinheiro. Os senhores doutores vão ter de aprender uma outra maneira de ver o mundo que não seja na arrogância da sua pretensão de superioridade. Porque o mundo que está vindo aí é o reconhecimento de algo simplíssimo, que debaixo do céu estamos todos nós. Não importa que cor a nossa epiderme tenha, não importa o que estudamos, o que sabemos, o que temos, o que importa é que nós somos unos sob o céu. Agora lhes conto um episódio também real, e este passado comigo. Vou à China para uma reunião com a maior editora da China. A maior editora da China, ninguém sabe, mas é a maior editora do mundo. É uma holding com 270 empresas embaixo dessa holding. Aí eu chego e olho um prédio alucinante. E era a editora onde eu estava entrando. E eu engraxei meu sapatinho, escolhi a gravata, tudo. Subi um salão imenso, com uma única mesa. Na China é sempre assim. Sem cabeceira. Senta todo mundo, um diferente para o outro. E quando entra o presidente da empresa, eu morri de vergonha. De verdade. Ele estava com uma camisa puída, desbotada, velha, tipo uma Lacoste, desbeiçada. Ele tinha o doutorado dele. Ele era o presidente daquela empresa. E ele se veste assim. Bom, quando terminou tudo, eu pedi perdão, desculpa, disse que estava envergonhadíssimo, tirei a minha gravata. Ele disse, eu não gosto de usar esse negócio, mas no mundo em que eu vivo, se eu for a maior editora em Nova York, em Londres, onde for, ou eu me fantasio assim, ou vão me tratar com o desprezo que me tratam de qualquer maneira, porque eu sou brasileiro. E esses cucarachos, estes sul-americanos, quando eu vou falar na Europa, nos Estados Unidos, sempre me perguntam, como é que o senhor quer ser apresentado? Eu digo, só quero duas coisas. Que você diga o meu nome e que eu sou brasileiro. O meu nome porque alguém pode querer fazer uma pergunta. E que eu sou brasileiro porque vocês me chamaram para falar aqui. Então, o cucaracho tem alguma coisa a dizer. Agora, antes de eu ir para esta editora, eu fui recebido no aeroporto de Nanjing, a capital do livro na China. A China tem uma cidade que é a capital do livro, porque cultura, conhecimento, história é coisa muito importante. Vale lá muito mais do que dinheiro, porque dinheiro eles não respeitam. Eles apenas sabem que têm de lidar com o dinheiro, mas não é o que se respeita. Mas aí, o professor que estava me esperando, da editora, o cara tinha um doutorado em Shakespeare, porque eles sabiam que eu falava inglês, mas não falava chinês. Falava inglês 10 vezes melhor do que eu. E tinha um garoto que dirigia lá a van. E aí, quando chegamos, eles nos deixaram no hotel para deixarmos as malas e disse, olha, eu vou esperar vocês aqui que a gente vai almoçar. Aí eu disse, tá bom.
Aí eu e a amiga chinesa que estava comigo deixamos as coisas, viemos. Quando viemos, está o doutor em Shakespeare, encostado na van, conversando com o garoto que dirigia. E aí, quando chegamos, ele se aproximou e disse: o restaurante onde nós vamos comer é ali, naquela quadra. Acho que é melhor a gente ir, talvez, a pé do que de carro. O que vocês acham? Aí eu e a minha amiga dissemos: claro que vamos a pé, ali da outra quadra. Aí ele disse: ah, que bom. Quando ele disse que bom, e nós todos fizemos um movimento para sair, eu escutei plim! A porta da van fechou, fez um plim ali, só para coincidir agora, e o rapaz veio conosco. E a única pessoa que estava com uma emoção incontrolável era eu. Porque pela primeira vez na minha vida, não era preciso convidar o chofer da van, porque ele vinha almoçar no mesmo restaurante, na mesma mesa, junto conosco. Estava o diretorzão da editora Zona. Mas na China é assim. Aí, quando entramos e sentamos na mesa, eu digo: bom, eu sou um bárbaro, mas eu aprendo. E virei para o professor e disse: olha, por gentileza, eu preciso de um favor seu. Eu tenho a maior vergonha que eu não falo chinês. Estudei China a minha vida inteira, mais de 50 anos estudando China, e não aprendi a língua. Mas, infelizmente, é isso. Eu preciso que o senhor me ajude para traduzir, para eu conversar aqui com o meu amigo. E era o rapaz da van. Naquele momento, eu aprendi que há uma revolução que vai vir por exemplo, não por armas. Nós vamos ser educados para a paz pelo exemplo. Todos nós sabemos que a primeira vacina que o Brasil teve para a Covid, e eu me vacinei como todo mundo fazia fila, a primeira vacina que o Brasil teve para a Covid foi a Coronavac. E esta vacina estava vindo para o Brasil enquanto insultos e ataques estavam sendo feitos pelo então governo do Brasil contra a China. Qual foi a resposta da China? O povo brasileiro não tem nada a ver com isso. Nós temos de mandar o máximo de ajuda que nós pudermos. Governos passam, o povo fica. A grande revolução, minha gente, a grande revolução que vai vir é que os povos finalmente vão governar a si mesmos. Ah, democracia, tá tudo bem, tudo bem. Agora, quanto tempo o Brasil levou para ter um partido que não fosse de elite? Demorou muito tempo, né? Muito tempo. Agora, os povos governarem a si mesmos supõe que nós sejamos capazes de nos libertarmos da ilusão de superioridade de quem quer que seja frente aos seus semelhantes. Todos temos algo a aprender uns com os outros. Todos temos algo a ensinar também uns aos outros. Há pessoas que me ensinam como eu não devo ser. Há pessoas que me ensinam como eu aspiro ser. Eu aprendo com todas.
No momento em que nós vemos o crescimento econômico da Ásia, prestemos atenção. Quando um país, e no caso da Ásia não vai ser um país só, vai ter o primeiro, mas vai vir de enfiada todo mundo atrás. É a Ásia quem cresce mais, muito mais do que a Europa, do que os Estados Unidos, do que a América do Sul. Agora, a Ásia está agora com a iniciativa de reunir a Ásia, reunir o Sul, os pequenos, porque os pequenos, se reúnem, o grande acaba ficando pequeno. As bases das pirâmides são muito maiores do que a ponta das pirâmides. O que nós precisamos, e isto já disse pouco antes aqui, a horizontalidade. No final da manhã estava aqui. Tinha uma escada e eu olhando aquilo, dizendo, uau, o cara está falando a mesma coisa, com palavras diferentes. Há uma harmonia que não é criada por nós, é da natureza da vida. Agora, nós temos a possibilidade de nos alinharmos com a harmonia. Eu vou ter de terminar daqui a pouco, porque tem um limite razoável de tempo para vocês me aturarem. Os gregos diziam que Cronos, o deus do tempo, devorava seus filhos. E eu estou vendo o Deus devorando aí os minutos que eu tenho para falar para vocês. E o que eu quero, então, como fecho, é lhes dizer que nós estamos diante de um novo tempo surgindo, como nunca houve antes para a nossa espécie. Isto é um movimento da vida, não apenas dos voluntarismos humanos. Isto é uma evolução da história, com a sua dinâmica própria, de aprendizagem e descobertas. O que há adiante, e é logo aí adiante, é o nascimento de um mundo finalmente fraterno, finalmente sem guerras. As guerras só interessam ao mais forte. Aliás, antes de concluirmos, né? Você ter indústria bélica privada contribuindo para a eleição de candidatos, vocês acham exatamente que a guerra vai acabar quando? Como? Ou vocês têm dúvidas de que quando empresas fazem grandes negócios, não brindam alegremente o grande negócio que fizeram? Agora, as indústrias bélicas privadas, minha gente, este ano vão espocar muitas garrafas de champanhe. Eu realmente não tenho juízo de estar falando isto em público, não é mesmo? Não tenho. Este juízo eu não tenho. Não tenho por uma razão. Porque eu preciso ser contributivo e eu tenho a esperança que o tempo que me foi dado possa ser de alguma valia para sairmos daqui com esperança pelo futuro, com confiança no futuro e com a consciência de que o nosso Brasil, a nossa pátria amada, essa do maracatu,
essa das expressões populares, porque é aí que está a seiva da árvore. E vocês, meus queridos fazendários, vocês têm uma transformação de vocês mesmos a fazer em prol de um norte. E o norte é uma sociedade livre das ilusões de classe, livre do pretenso autoritarismo dos mais fortes, dos mais ricos, dos mais eruditos, de os mais qualquer coisa. Porque nós nascemos todos chorando, igualmente. E eu espero que possamos, com o espírito brasileiro, olhar a hora de partir e rir, como aquela velha índia riu. Vou terminar com um poema de Manuel Bandeira, de um dos nossos. Quando a indesejada das gentes chegar, não sei se dura ou caroável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria e diga: alô, iniludível, meu dia foi bom, à noite pode descer. À noite, com o seu sortilégio, encontrará, lavará do campo, a casa limpa, a mesa posta com cada coisa em seu lugar. Brasil, tu tens muito a ensinar. Obrigado. Uau, né? Aqui, meio hipnotizado. Por favor, fique como queira. O Gustavo falando sobre essa questão de poder, me lembrou uma piada. Posso fazê-lo? Pessoal, quando Einstein começou a tracejar a teoria da relatividade, ele não era muito conhecido, era no final do século XIX. E ele fez uma viagem para os Estados Unidos para visitar a Costa Leste, onde tem muitas universidades, muitas faculdades. Naquela época não existia Instagram, não existia Facebook, então a imagem do Einstein era pouco conhecida. E ele começou a passar de faculdade em faculdade, uma dezena de faculdades, 2 dezenas de faculdades. E ele tinha um chofer, que eu vou chamar de Zé. Eu sou Zé, posso me chamar assim. E esse chofer, assistindo as apresentações do Dr. Einstein, disse: Dr. Einstein, eu assisti tantas suas palestras que eu decorei todas. E o Einstein, já meio cansado, conta para mim. E ele começou a explicar de uma maneira melhor, falar melhor que o próprio Einstein. Ele disse: me dá o cap que na próxima palestra é você quem vai dar. Chegou numa determinada cidade, entrou na universidade, fez a palestra brilhante, melhor que o próprio Einstein. Só que lá atrás levantou uma mão, ou bem na frente levantou a mão, um senhor, baixinho, atarracado, e se identificou: olha, eu sou o doutor fulano, doc, fulano de tal, parecia o nome de Dom Pedro. Bem, sou o professor, doutor, e queria lhe fazer uma pergunta. Pois não. E fez uma pergunta capciosa, dificílima, muito complicada. Mas o Zé, que era o motorista, percebeu que tinha uma certa arrogância, um ar de maldade. E olhou para aquele professor e disse: olha, professor, doutor, o senhor fez uma pergunta tão simples, tão boba, que eu vou pedir para o meu chofer lhe responder. Chofer, que era o Einstein. O bom humor supera as coisas, né, pessoal? O bom humor supera as coisas. Se o Brasil é capaz de dar um sorriso para o planeta, eu espero que essa alma que a gente viu desfilar ontem por aqui, de maneira compassada, mas arrepiante, né, invada os corações do mundo todo.
O Brasil é importante nesse processo. Eu acho que esse motorista era cearense, segundo o Liduíno. Ou então, o Jô Soares, que perguntou para o Tom Cavalcante: Tom, você sabe que o cearense tem cabeça chata, porque toda vez o pai bate na cabeça e vai dizer: meu filho vai do Ceará para São Paulo e um dia vai ganhar dinheiro e mandar para o pai, né? E a cabeça ficou chata de tanta pancada. E o Tom Cavalcante disse: e você sabe por que o paulista ele tem a cabeça fina? O Jô: não. É porque quando o menino nasce, o pai pega assim, dos dois lados, pega dos dois lados e diz: será que é meu? Será que é meu? Será que é meu? Então o humor sempre faz isso. Mas, trazendo aqui para a nossa realidade, a gente tem tido desde ontem grandes ensinamentos, mas o maior dos ensinamentos é que mais humanos precisamos ser nós. Nós ainda temos 10 minutos do nosso tempo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, manifeste-se, ou então faço eu. Nós seremos capazes de sermos, de fato, solidários ao ponto daqueles mais fortes ampararem os mais fracos? Nós já fazemos isso há muito tempo, minha gente. Basta a gente ir para as periferias. O povão mais pobre desse país sempre foi solidário. Na casa de pobre tem comida sempre para quem chega com fome. É o cafezinho que se oferece. É um pão, é qualquer coisa. A solidariedade sempre existiu de maneira poderosa e fortíssima naquilo que a elite considera ralé. A elite, que me desculpe, a ralé está em cima. Não estou generalizando, de jeito nenhum. Há em cima, na elite, quem eu admire imensamente. Não estou idealizando embaixo. Eu estou falando do caldo cultural. O caldo cultural da base da pirâmide brasileira é admirável na generosidade, na dadivosidade. E é este caldo cultural da base que é a nossa esperança de futuro. Quando o Brasil finalmente estiver reunido consigo mesmo integralmente, e esta reunião supõe respeito mútuo. Um amigo meu, que já não está neste nível espaço-temporal em que nós estamos, voava num avião para Brasília. No banco ao lado tinham 2 sindicalistas. E o meu amigo conta que durante o voo, os 2 enfurecidos falavam contra o capital, porque não sabiam quem estava sentado ali do lado deles. Vociferaram tudo, atacaram tudo, xingaram tudo. Na hora que o avião pousou, levanta todo mundo. O meu amigo abraçou os 2 e disse o seguinte: meus caros, qualquer solução para o Brasil precisa passar por vocês e por mim. O que ele estava tentando dizer é: nós temos de nos unir para conversar e buscarmos juntos uma solução, porque se nós ficarmos insistindo em brigar, de briga não sai solução alguma. A ilusão de que em briga há quem vença, sempre que alguém vencer, alguém perdeu. Se alguém perdeu, não é solução.
A solução é que ninguém precisa perder. Agora, alguns têm de parar de querer ganhar. E se pararem de querer ganhar para encontrarmos uma solução, aí este país unido será o que ele está destinado a ser. Porque isto é da natureza da identidade deste país. Eu já estudei os nossos hinos com alguma atenção. Quando eu digo os nossos, não estou falando só do hino nacional, né? Também me dediquei a olhar o hino do Exército. Vocês podem imaginar que eu sou um pacifista visceral. Mas o nosso hino do Exército é interessante. A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor. Uau! Ainda não temos um exército como que seja brasileiro. Será brasileiro no dia que espelhar o que o hino diz. Nós somos um povo pacífico. Aliás, basta olhar as nossas fronteiras, né? A única que não era nossa, a gente comprou, pagou, fez um acordo, porque já tinha gente vivendo ali que não sabia nem que tinha passado fronteira, porque não existia GPS, não existia no meio da mata cerca nenhuma. E os seringueiros entravam, não sabiam onde estavam. Nós temos uma história mais admirável do que nós sabemos. O que nós não estamos sabendo é ler esta história em profundidade. Vocês já pensaram uma coisa? Uma coisinha? Papai e mamãe entrarem no quarto de um filho e dizerem a este filho: meu filho, papai e mamãe vão embora. Provavelmente, nunca mais nós vamos nos ver. Sabe por quê, meu filho? Porque a esperança de não haver uma guerra aqui é nós sairmos e você conseguir que haja paz. Você é muito pequeno. Nós vamos botar alguém para preparar você. Vocês acham que não teve choro neste quarto? Vocês acham que um pai ou uma mãe fazem isto sem das tripas fazer coração? Mas houve quem fez pelo Brasil. Agora, se der um passo antes, teve um pai que chegou para um filho, preparado este filho para ser rei de Portugal, e disse: meu filho, se o Brasil tiver de se tornar independente, põe sobre tua cabeça a coroa antes que um aventureiro lance mão, para ficar independente. O pai estava dizendo: faz a independência, para que este país possa ser governado por alguém que foi preparado para governar um país. É claro que eu não sou monarquista. Monarquia é o fim do mundo. Múmias andando sem saber que já morreram há muito tempo. Eu conheci um sujeito que se achava duque. Por que eu digo que ele se achava duque? Porque o avô dele foi feito duque. E Portugal deixou de ser monarquia, isso tudo, mas ele continuava achando que ele era duque. Ele se vestia de duque, ele se postava de duque, ele acreditava que era duque. Mas não joguemos fora
o bebê com a água da bacia, a água suja da bacia. Não sou monarquista, não posso ser. Eu sou um igualitário por convicção. Agora, temos heróis que desconhecemos. E eu aprendi aqui que a primeira mulher a ser presa política, e eu não sabia, e um mar de gente no Brasil não sabe, e vocês, cearenses, têm de fazer uma biografia desta mulher, editar e educar o Brasil. Olha, o futuro vai ser, meu caro, como todos nós juntos decidimos que será. O futuro não se faz com um, com dois, com três. Se faz com a união de todos. Você me perguntou se nós seremos capazes. Eu não tenho a menor dúvida de que nós seremos capazes depois de conhecer os fazendários aqui de Ceará. Eu estou aqui desde ontem. Eu não posso ter dúvida. Vocês são um exemplo. E estou dizendo isto emocionado pela beleza do que eu vi desde ontem até hoje. As palestras que eu vi, as escolhas foram primorosas, certíssimas. Talvez o único erro será eu. Obrigado, Gustavo. Agradecemos ao professor Gustavo Pinto, brasileiro, não é isso, professor? Por contribuir com seus conhecimentos e sua experiência muito relevante para todos nós no dia de hoje. Obrigado. Chegamos ao final do quarto painel do nono Conefaz, agradecendo a participação dos nossos convidados. E neste momento convido o diretor Nilson Fernandes a fazer as suas considerações finais e a entrega de sua caricatura. Obrigado, parabéns, Gustavo.